Hoje vou fazer um snap de utilidade pública sobre o post anterior. Bolsas Fulbright. Vamos, pode partilhar com as amigas. A Bolsa Fulbright é um programa de intercâmbio patrocinado pelo governo americano. Mas é só para mestrado. Eles não dão para licenciatura. As inscrições estão abertas e vão até o dia 14 de abril. Olha que conveniente, Dia da Juventude. Não te esqueças, 14. O Sr. William Fulbright criou esse programa para aumentar a compreensão entre os povos. Ele acreditava que se as pessoas viajarem, conhecerem outros, ele pensava que o intercâmbio de pessoas, o intercâmbio de técnicas, o intercâmbio de pensamentos só poderia daí resultar um mundo melhor. O programa Fulbright é um dos mais prestigiados programas de incentivo à educação intercultural no mundo todo e está presente em mais de 100 países. Foi aprovado pelo Senado americano em 1946. Então, agora já 71 anos. Então, o programa está em várias partes do mundo, então estou aqui a falar com as minhas irmãs e meus irmãos angolanos. Primeiro requisito, ser cidadão angolano. Angolano fora do país tem de se inscrever na Embaixada Americana em Angola. Estrangeiro em Angola, vem se inscrever na Embaixada Americana no teu país. Continuando os requisitos. 1, ser angolano. 2, licenciatura com diploma. Tens de ter diploma. Se já fizeste a licenciatura, minha irmã, receba aquele diploma. Se já acabaste a licenciatura, mas não tens diploma, ou porque a escola ainda não deu, vai fazer greve de fome, vai acampar lá. Ou já acabaste, mas ainda tens que defende. Um dos requisitos que eles têm no site é uma excelente média. Mas não fica com medo. Eu conheço pessoas que com uma média de 12 passaram. Tenta. Outro requisito é a proficiência em inglês. Mas se tu não falas inglês, não fica com medo também, não desiste. Você não pode desistir assim fácil. Não falas inglês, pronto, tá bem? Estamos em quê? Em janeiro. Não vais falar inglês até abril, né? Tá bem. Mas a bolsa já existe há 71 anos e vai continuar. Interessado em fazer essa bolsa, ainda estás na licenciatura ou ainda nem começaste, ou ainda nem fala inglês, começa agora. Não precisas falar em inglês fluente, mas precisas de saber, né? Precisas de saber gramática, porque vais fazer um teste de inglês que é o GRE e o TOEFL, são 2 testes. É possível falar inglês em 1 ano. Eu acredito em ti, eu acredito nas tuas capacidades. Inscreve-te numa escola, aplica-te bem, passa a assistir filme. E agora até abril não dá, mas até abril, se estiveres inscrita numa escola de inglês, no próximo ano, quando abrirem as novas candidaturas, vais. Agora, para quem é angolano, tem licenciatura e tem diploma, teve uma média boa ou mais ou menos, e fala inglês, continuamos. Não se podem candidatar os que já tiveram bolsa Fulbright antes, têm dupla nacionalidade angolana e americana, você que a tua mãe foi te parir na América, não, já? Quem tem um grau acadêmico ou um diploma universitário dos Estados Unidos, essa bolsa de intercâmbio, você já teve aqui, deixa os outros. As candidaturas estão abertas de hoje, 16 de fevereiro, a 14 de abril. No formulário, vais pôr os dados do teu historial acadêmico, do teu experiência de trabalho, tudo isso. Na candidatura, vais precisar de fazer, além dos teus dados, vais precisar de fazer 2 redações. Uma sobre os teus objetivos pessoais e outra sobre os objetivos acadêmicos. Então, nessas redações, vais falar da bolsa, por que queres estudar, por que queres vir para a América, por que queres fazer esse intercâmbio. Os candidatos que passam a primeira fase, a fase depois, né, quando fazem a triagem das candidaturas, depois são chamados para um teste de inglês. Os candidatos que saem de países cuja língua oficial não é inglês, a bolsa também tem cursos intensivos de inglês, mas pronto, tens que passar as primeiras fases. E também o programa proporciona ajudas de custo, dependendo da cidade de destino, né? Aqui também as cidades são mais caras que outras, então a mesada varia. Se pudesse editar o Snap e gravar umas coisas e meter lá atrás para fazer mais sentido, dava, mas não dá, então pronto, mandem-me perguntas. E visto, eu fiquei a saber do programa Fulbright em 2011, ainda estava na Lusíada, a fazer o 3º ano da faculdade. Fiquei muito interessada.
E eu sempre quis, não só pelo aspecto social, de conhecer outras pessoas e outros lugares, e para ter uma outra experiência de vida, mas também do acadêmico, de aprender mais. E então, eu terminei a faculdade em 2012, mas só recebi o canudo em 2013, e depois, em 2013, voltei a candidatar. Em 2013 candidatei-me, mas com o certificado, porque na Lusíada, depois daquela cerimônia linda, no canudo vem certificado, não vem diploma. Infelizmente fui desqualificada porque eles exigem diploma, que certificado, apesar de ter as notas todas, não sei quantos, mas em 2014 voltei a candidatar-me, já tinha o diploma, consegui o diploma quase na mesma altura, que foi também uma novela, mas prontos, e então, depois de ter passado lá na primeira triagem da candidatura, depois de terem verificado os meus documentos, tinha diploma, preenchia todos os requisitos. E um mês depois, para ir em maio, né, que as candidaturas fecham em abril, para ir em maio, fui chamada para um teste de inglês na embaixada. Então, depois fui chamada para um teste de inglês na embaixada. Por acaso havia muita gente, acho que foram vários dias de teste, mas na minha sala naquele dia tinha pelo menos umas 30 pessoas. Depois do teste de inglês foi entrevista. Eu acho que escolheram algumas pessoas do primeiro teste de inglês, né, para fazer a entrevista. Depois do primeiro teste de inglês foram as entrevistas, né, para saber o historial acadêmico, porque é que quer vir para a América, quais são as tuas motivações. Então, o primeiro teste de inglês foi em maio, as entrevistas foram em junho, depois em julho ou agosto foram os testes. Então, depois de passar o primeiro teste de inglês, passar pela entrevista, passar pelo exame TOEFL, que é o teste oficial de inglês. Então, dependendo do curso que a pessoa for fazer, talvez seja necessário fazer o GRE, que é um outro exame. No meu caso, que estou a fazer gestão de recursos humanos, estou a fazer mestrado de gestão de recursos humanos, tive de fazer o GRE, porque é meio um teste de conhecimentos e cultura geral. Depois do primeiro teste de inglês, da entrevista, do TOEFL e do GRE, fui chamada pela embaixada para dizer que eu sou uma candidata da embaixada americana em Angola. Então, depois dali, a embaixada americana, né, a comissão da embaixada americana manda os processos dos bolseiros selecionados à comissão dos Estados Unidos. De acordo com os teus objetivos acadêmicos, o tipo de curso que queres fazer, tens alguma faculdade de preferência e porquê, ou então dependendo das universidades em que fores aceite. Então a Fulbright manda as nossas candidaturas, né? As candidaturas que enviamos para a Fulbright, com aquelas redações e tudo que escrevemos e os resultados dos testes que já eles enviam para as universidades e dependendo das universidades em que formos aceitos, a Fulbright escolhe aquela que é melhor para nós. Então, continuando com a cronologia do programa, de dezembro a junho, já a fase de inscrição para as universidades, esperar as respostas e a escolha de destino. Em julho, a orientação de bolseiros, encontros na embaixada, que se explicam a vida na América, como é que não é, o que é que fazer, o que não fazer. Em agosto e setembro começam as aulas, dependendo da faculdade. A faculdade começa em agosto, outras começam em setembro. A minha começou em agosto. As bolsas de mestrado são de 1 a 2 anos, dependendo da universidade, do curso e dos objetivos pessoais da pessoa. Se alguma coisa que não ficou claro nesses snaps e queres mandar uma mensagem, queres mais esclarecimento, podes mandar mensagem, eu vou responder com todo o prazer. Esses snaps são públicos, podem participar.